Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Se coloque de pé para nós estarmos fazendo a leitura. As crianças vão subir com a missionária Rosalba nesse momento, enquanto nós estaremos estudando acerca da palavra do nosso Deus. Glorifico a Deus pela essa oportunidade que o Senhor nos tem presenteado para estarmos aqui na sua casa, aprendendo cada vez mais com Ele. E saiba que Deus tem uma palavra para você nessa noite. Vamos estar lendo a palavra do nosso Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glorifico a Deus por cada um dos servos do Senhor que aqui estão juntamente conosco, adorando, servindo, glorificando ao nosso Deus, bendizendo, exaltando ao teu santo e bendito nome, porque aqui é um lugar de culto. Culto significa louvor, adoração. Vai abrindo sua Bíblia em Números, no capítulo de número 23, o verso de número 19. Números 23, 19. Quando surgiu essa oportunidade para estarmos trazendo a palavra, eu orei muito ao Senhor, pedi: Senhor, me dá uma palavra rema para que a tua igreja seja impactada, venha aprender e sobretudo venha praticar, porque a palavra, na verdade, do Senhor, as nossas vidas, meu amado, ela tem que surtir frutos, ela tem que surtir modificação, mudança. Jesus, certa feita, ele falou: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Ou seja, a palavra limpa, a palavra liberta, a palavra lava, ela purifica e ela ensina. Números, capítulo de número 23, o verso 19. Nós vamos ler alguns versículos, mas só ler esse versículo por enquanto. Números 23, 19 diz assim: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria? Ou falaria e não confirmaria? Podemos assentar. Aleluia. Nós começamos iniciando esse texto. Hoje é um culto de missões. E na verdade nós, todos os dias, amados, provamos das misericórdias de Deus. Tudo que nós vivemos ao longo do nosso dia a dia, ou da nossa vida, são promessas de Deus. O Senhor nos faz promessas. O Senhor faz promessas através da sua palavra. O Senhor faz promessas através dos profetas, através das mensagens proféticas. O Senhor faz promessas através de louvores cantados, instruídos, imbuídos e inspirados pela palavra de Deus. E ao longo da nossa vida o Senhor vai nos prometendo. Só que essas promessas, as promessas do Senhor para a nossa vida, elas têm uma consoante, elas têm uma dependência. Deuteronômio, capítulo de número 28, todo o capítulo ela fala ao longo de bênçãos e maldições. A diferença está nos dois casos em que? Em se você obedece a Deus e anda nos seus mandamentos. Ele vai falando: bendito será no campo, bendito será na cidade, bendito o fruto do maçã, bendito, 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 e vai abençoando. Só que a segunda parte desse capítulo fala: mas se você não ouvir, se você não obedecer, se você não cumprir o que manda a palavra, então é ao contrário, maldito será no campo, maldito, 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 maldito. Ou seja, todas as promessas que Deus faz para mim e para você, querido, existe algo, existe uma contrapartida, existe algo que nós temos que fazer para o nosso Deus. E Deus, da nossa intimidade com o Senhor, quando nós vislumbramos e olhamos para mim, quando eu olho para mim, eu olho para você e você olha para você, nós enxergamos que nós somos pequenos, somos frágeis, somos pecadores, erramos a cada momento, mesmo que a nossa vontade muitas vezes é de fazer o certo. O apóstolo Paulo, certa feita, ele diz: o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero, esse está sempre diante de mim. Ou seja, a nossa luta é uma eterna batalha entre o bem e o mal, entre fazer ou não fazer a vontade do nosso Deus. E hoje é um culto de missões, amados. Nós visualizamos ao longo da palavra de Deus quantas pessoas foram usadas por Deus com missões. Eu estava desfolhando a Bíblia e lendo algumas dessas pessoas que, mesmo nas circunstâncias mais terríveis, mesmo nas maiores dificuldades,
elas fizeram missões. Neemias é uma delas, conforme disse o presbítero Nesildo. Ele lá no império, nos palácios, sendo copeiro do rei, numa situação confortável, numa vida boa. Só que ele olhou e viu que Jerusalém estava destruída. Mas o que traz isso à nossa mente, meu amado? Nós temos que não nos conformar. Tem um texto da palavra de Deus que diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, nós não podemos nos deixar levar pelo conforto, ou pelo luxo, ou pela situação que estamos vivendo, mas nós temos que, na verdade, não nos conformar com essa situação do mundo, mas falar do Senhor: o que eu posso fazer para mudar isso? O que eu posso fazer para mudar essa questão? O que eu posso fazer para mudar a situação do contexto de vida dos meus irmãos? E Neemias, foi isso que ele pensou, foi isso que ele passou. E ele, na verdade, lembrava de Jerusalém e as promessas que vinham sobre Jerusalém. E ele sabia que ele tinha que fazer algo. E nós, como servos de Deus, nós temos que arder nosso coração dessa forma. Nós não podemos nos conformar com o mundo que vivemos. Existe outra pessoa que foi uma pessoa, e nós, quando eu falar, vamos falar assim: mas Davi foi missionário? Foi, porque ele pregou. Ele foi um inconformado, porque no meio da batalha, quando ele foi levar alimento para os seus irmãos, e diz a palavra do Senhor no livro de Samuel, ele chegou lá, e estava aquele homem gigante, afrontando o exército de Israel, dizendo: não tem homem aí não? Não tem homem aí para me enfrentar não? A indignação entrou no coração de Davi. Ele se indignou com aquela situação. E a indignação tem que entrar na nossa vida também, que nós não podemos nos conformar em ver uma pessoa perdida caminhando a passos largos para o inferno e a gente não fazer nada, e a gente deixar a coisa acontecer como se aquilo fosse normal, como se aquilo fosse comum, e não é. Então Davi vai e fala: quem é esse incircunciso que afronta o exército do Deus Altíssimo? E nós temos que, na verdade, pensar: esse gigante, na verdade, é o diabo, amados. E quantas vezes o diabo usa aquela situação para nos afrontar, para ir de encontro à nossa fé e à nossa vida. E nós temos enfrentado isso no Brasil também, e principalmente fora do Brasil. Quantos países que a sua liberdade está sendo cerceada? Não pode cultuar, é proibido, é contra a lei. Estão usando meios legais para impedir de adorar ao Deus Todo-Poderoso. Quantas pessoas estão sendo levadas ao cárcere? Na Venezuela, há poucos dias agora, foi promulgada uma nova constituição embasada no comunismo. E o comunismo prega literalmente o ateísmo, ou seja, não adora a Deus, Deus não existe. O Deus deles é o Estado. Meus amados, nós temos que estar atentos e orando pela nossa pátria, para que isso não ocorra com o nosso país. Na Argentina está esse caminho, mas isso apenas mostra sinais que Jesus Cristo está voltando, sinais que a vinda do Senhor se aproxima, sinais que a obra dele aqui na terra está findando, e que a pátria celestial que nos aguarda, breve estaremos juntamente com ele, se estivermos preparados. E eu estava lendo, estudando acerca. Davi, na verdade, pegou 5 pedras e falou: eu vou enfrentar esse homem. E quando ele pegou 5 pedrinhas, meu amado, mas por que ele pegou 5? Tem pregadores que falam: não, porque ele pegou 5, porque a palavra Jesus, uma letra, 2. Só que na verdade é algo alegórico, porque na verdade o nome Jesus em hebraico não se fala, é Yeshua, que é mais letras, então não tem a ver com nada disso. Mas na verdade, quando Davi pegou aquelas 5 pedras, ele se deu ao luxo de poder errar a pontaria. Se ele imaginasse: na primeira pedrada eu vou acertar, não preciso pegar mais que uma pedra, só uma vai. Mas ele pegou 5. E muitas vezes ao longo da nossa carreira, meus amados, a gente erra, a gente vacila, a gente acaba querendo fazer o certo e acaba fazendo o errado. Mas Deus tem misericórdia e nos dá uma nova chance.
o Senhor tem misericórdia e amor por nós e fala: não, meu filho, tenta de novo. Você não conseguiu dessa vez, mas você vai conseguir na próxima. Porque nós olhamos e sabemos que somos pequenos, e principalmente Deus sabe que somos pequenos. Deus sabe que erramos. Eu estava lendo acerca de uma parábola, meus amados, e aquilo me chamou muito a atenção. Muito, muito. E hoje é um culto de missões. E esse culto de missões fala muito aos nossos corações, sabe por quê? Porque remete à responsabilidade. Responsabilidade, mas de que responsabilidade? De estar pregando o evangelho do reino de Deus. Agora há pouco, né, Deus estava falando que quando o Senhor falou: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e quem não crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Não foi um pedido: olha, você por gentileza, por favor, você poderia, se você não estiver cansado, não tiver mais nada para fazer. Não foi dessa forma. Mas o Senhor falou: ide é uma ordem. Esse verbo está no imperativo. Deus, o Senhor está mandando: ide, pregai. São palavras do imperativo. Nossa, mas meu Deus, eu não posso viajar. Não tem problema, prega para o teu vizinho, prega para aquele parente seu que não sabe de Jesus, ou que conhece Jesus, mas conhece Jesus apenas como aquele que morreu e está no túmulo ainda, ou aquele Jesus que está numa cruz, crucificado e nunca ressuscitou, e que não faz nada, é apenas um adereço. Mas prega um Jesus vivo, genuíno, poderoso, santo, que opera milagres, que faz milagres e que faz a sua obra no nosso dia hoje ainda. Prega Jesus, fale de Jesus, espalhe a palavra. Agora há pouco eu falei, a igreja está sendo cerceada. O jogador de futebol Neymar, porque ele se declarou cristão, o time que ele joga, o Paris Saint-Germain, teve que pagar mais de 40 milhões de euros. Sabe por causa de quê? Porque se declarou cristão. Ele, que é uma pessoa financeiramente poderosa, tem dinheiro, teve que ser tolhido no seu direito de se autodeclarar cristão. Você imagina a população mundial? Porque na verdade existem ordens, querido, para banir o cristianismo da face da terra. A palavra de Deus fala, tem um texto que diz que a nossa luta nem contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e as potestades da maldade, que muitas vezes habitam nos lugares celestiais. Ou seja, a nossa luta ela é direta, e é direta contra o diabo o tempo todo, querido. E o diabo muitas vezes utiliza determinados governantes, determinadas lideranças, para impor. Não é para ceder à vontade, é para impor a sua vontade. Isso faz para quê? Para cercear a pregação do evangelho, porque o diabo sabe que o tempo dele está findo, está acabando. Então, na verdade, quando ele sabe que ele não vence a Deus, então, na verdade, ele quer fazer o quê? Que menos pessoas aceitem a Jesus, que menos pessoas entreguem sua vida, para que mais pessoas vão para ele para o inferno. É como a seguinte forma: ele não pode atacar a Deus, que ele não tem poder para isso. Então ele quer destruir o ser humano, que foi feita a imagem e semelhança. E diz a palavra de Deus: se não fosse abreviado aqueles dias, nem os escolhidos resistiriam. Tamanha serena a luta. E eu estava lendo acerca de uma parábola, amados, a parábola que fala acerca das dracmas, a palavra dos talentos. E a palavra do Senhor se conta em Mateus, ela também fala em Lucas, muito semelhante, mas vamos ler em Mateus. Mateus, no capítulo 25, verso número 14, e diz assim a palavra: porque isso é também como uma parábola, como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se de longo para longe. Essa é a primeira parte desse texto. Um certo senhor, liderança, se apartou, foi para uma terra longínqua,
Deu 5 talentos para um, deu 2 talentos para o outro, e deu 1 talento para o outro. E a Bíblia é caprichosa em dizer que deu segundo a sua capacidade. O Senhor não deu talento para uma pessoa administrar se ele não tinha a capacidade de administrar aquele talento, porque Deus é quem conhece. E a tipologia para aquele senhor que foi para uma terra distante é Deus. E a palavra de Deus fala, quando Jesus, ele estava depois da sua crucificação, depois que ele ressuscitou, e ele ressuscitou, e lá no Monte das Oliveiras, 500 pessoas se reuniram para ver Jesus subir ao céu, e ele foi assunto aos céus, com 500 vidas vendo ele, e aqueles anjos falaram: varões galileus, porque estáis olhando para cima? O mesmo Jesus que foi recebido no céu, um dia voltará com poder e glória. Ide aos seus servos e anunciai. E aqueles 500 homens foram pregando a palavra. Meus amados, imagina 500 pessoas, missionários, cheios do Espírito de Deus, pregando a palavra a cada momento. E é na verdade essa tipologia dessa parábola. O Senhor foi para a terra longínqua, Jesus não foi para a terra longínqua, e deixou os talentos com aqueles servos. E cada um de nós tem um pensamento de como eu sou um daqueles servos. E a palavra de Deus fala que a um ele deu 5, a outro ele deu 2, e a outro ele deu 1. Aquele que deu 5, aquele servo granjeou, e mais tarde aquele senhor voltou para a sua terra. Ele voltou de longe e foi buscar o que ele tinha deixado na mão dos seus servos. Ao que ele deu 5, ele falou: e então, meu servo? Então aquele servo falou: Senhor, tu me deste 5 talentos, então eu granjeei, eis aqui mais 5 talentos. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela é caprichosa em dizer, aleluia, Jesus. Ela diz assim: disse-lhe: eu sei bem o que estás fiel, servo sobre poucos, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra para o gozo do teu Senhor. Novamente, disse-lhe o seu Senhor: bem-aventurado, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei, entra para o gozo do teu Senhor. O Senhor daquele servo falou: entra para o gozo do teu Senhor. E a Bíblia fala muitas vezes isso como sendo o paraíso, como sendo o céu. Chegando também o que recebera talentos, disse-lhe que o que recebeu 5. Um tempo depois veio o Senhor, então aproximou-se o que recebeu 5 talentos, trouxe-lhe 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5, eis aqui mais 5. E o Senhor disse: entra para o gozo do teu Senhor, sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra para o gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse o Senhor também daquele servo: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra para o gozo do teu Senhor. Meus amados, o gozo, a paz, a bênção, os 2 receberam. Não interessou se um ganhou 5 e o outro 2, mas a forma como administraram aquilo que Deus lhes dera. Nossa, um tem 5, é para mais que o dobro do outro, mas não tem problema, porque quando nós administramos com sabedoria, e nós sabemos da nossa fragilidade, a nossa pequenez, e nós sabemos: eu não tenho condição de 5, então eu administro 2, mas esses 2, ao qual Deus me confiou, eu vou administrar com sabedoria, vou administrar com zelo, e vou render mais para o reino de Deus. Ou seja, o Senhor me deu condições de ganhar mais vidas, de pregar a palavra. Não sei qual o talento que você tem,
Qual o talento? Deus, ele dispersou talentos para todos, amados. Deus te deu o talento de orar, Eliane. Então ora. Deus te deu o talento de cantar. Cante. Deus te usa o talento para orar, para repreender demônios, então repreenda. Tem autoridade espiritual. Deus te deu o talento de louvar, Zé Carlos, louve. Deus te deu o talento de explanar a palavra, então explane. Mas tudo isso para o reino de Deus ser engrandecido na face da terra. Então façamos a vontade do nosso Deus cada vez mais. Porque esse talento nos vai ser cobrado, amado. E eu fiquei atemorizado quando eu vou lendo até o final desse texto. E no final vai dizendo: mas chegando o que tinha, recebera um talento. Disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifa onde não semeaste, e ajunta onde não plantaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau servo e negociante. Também que tu sabes que eu ceifo aonde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com muito juro. Teria, pois, o talento, tirai-o, pois o talento, e dai agora ao que tem 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Olha esse texto, versículo 30. Lançai-o, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Meus amados, é uma responsabilidade muito grande granjearmos e cuidarmos do que Deus nos tem dado. Nesse culto de missões, em que Deus nos chama a responsabilidade para administrarmos o que Deus nos tem dado, a obrigação que Ele nos tem colocado, o propósito que Ele tem colocado e a responsabilidade para fazermos a sua obra nesses últimos minutos da igreja de Cristo na face dessa terra. Então vamos pregar, vamos cantar, vamos louvar, mas sobretudo vamos falar de Jesus, vamos espalhar o evangelho do reino, ou falando através da internet, da forma que você achar possível, mas pregue Jesus, espalhe, use o talento que Deus te deu. Porque deixa eu te dizer uma coisa: se você não granjear o talento que Deus te deu, porque a cada um Ele deu um, se Ele não te deu 5 porque Ele achou que você não tinha capacidade, não tem problema, Ele te deu 2. Se você tem 2 e você consegue administrar, glória a Deus. Mas se você não tem 2, que você também não conseguiu administrar 2, não tem problema, tenha 1. Mas esse 1 administre, não enterre, porque o Senhor, Ele planta onde não colheu, conforme diz. Ele ajunta onde não espalhou. E Ele é justo, porque a Bíblia é bem caprichosa em dizer: Ele deu a cada um segundo a sua capacidade. Então, se Deus te deu um talento, querido, saiba de uma coisa: é porque Ele viu capacidade em você, mesmo que você não veja. Mesmo que você, quando olha para você, fala: eu não tenho capacidade nenhuma, Senhor. Mas Ele viu capacidade em você. Por isso Ele depositou um talento na sua vida. Ele depositou um talento na sua vida, para que você faça a obra dEle, para que você cante, para que você pregue, para que você fale, para que você ore, para que você faça alguma coisa segundo a capacidade que Ele deu na sua vida. Porque Ele te deu. Ninguém está vazio. Ninguém não tem nada. Não tenho nada. Tem sim. Deus, Ele te granjeou, te deu um talento. Eu não sei qual o seu talento. Cada um de nós tem algo diferente diante do Senhor. E a beleza do Evangelho é isso. É a sua multiforme graça. É uma graça espalhada de formas diferentes na vida de cada um de nós. Isso que é lindo. Ninguém é igual, ninguém aqui é um robozinho, que todo mundo é igualzinho, não.
Cada um é diferente, cada um tem um caráter diferente, cada um tem um sentimento diferente, um emocional diferente, uma vida diferente, uma pele diferente, um corpo diferente. Cada um tem, na verdade, algo especial. Você é um espelho, mas você, na verdade, você reflete a glória de Deus na sua vida. Mesmo que você não veja isso, mesmo que você não veja. Isso me trouxe um temor, amado. Sabe por causa de quê? Porque muitas vezes você vem para a casa de Deus, ora, ora. Mas muitas vezes, amados, você não ora com a alma. Tem um texto da palavra de Deus que fala da seguinte forma: que aqueles que se aproximam de Deus têm que crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Você imagina, então vamos analisar, fazer uma retórica acerca disso. Se a palavra fala que aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam, significa que tem pessoa que se aproxima de Deus, mas não crê que Ele existe, e nem que é galardoador, é premiador, é abençoador daqueles que o buscam. Vem, está na casa, ouve o louvor, canta, ouve a palavra, mas aquilo não causa modificação, transformação. Então peça a Deus: Senhor, eu quero granjear o talento que Tu me deste. E se até hoje, Senhor, eu estou na Tua casa, eu venho para a Tua casa, mas eu sinto, Senhor, que a palavra ainda não surtiu efeito na minha vida, um efeito transformador. Muda a minha vida, Senhor. Hoje nós estudamos uma lição, queridos, em que fala, o apóstolo Paulo fala no livro de Atos, e ele reconhece que ele era blasfemo, ele reconhece que ele era tirano, ele reconhece que ele era pessoa ruim, ele reconhece isso. E muitas vezes eu, você, estamos na casa do Senhor e a gente pega, veste a roupa de ver Deus e fala: nossa, eu sou um santo. Não, querido, nós estamos aqui buscando a santidade em Deus, nós estamos aqui buscando a presença de Deus, mas muitas vezes nosso coração é mau e nós temos que reconhecer isso e pedir: Senhor, muda o meu coração, transforma a minha vida, modifica o meu intelecto, modifica a minha alma, me faz uma pessoa melhor, transforma a minha vida. Isso é humano. A palavra de Deus fala: buscai e continuai a busca, e se aproximando de Deus, chegando mais perto, cada vez mais com intimidade diante do Senhor, cada vez mais querendo busca, amados. Nós, quando vemos a casa do Senhor, aqui é a casa do oleiro. Jeremias, certa feita, Deus fala que ele chegou e viu o oleiro fazendo vaso entre as rodas, e o vaso se quebrava na mão do oleiro. Isso aqui é a casa do oleiro. Eu sou vaso, você é vaso, e cada vez mais nós nos quebramos na mão do Senhor, mas o Senhor que é oleiro perfeito, Ele é perfeito, nós somos imperfeitos, mas Ele é perfeito, Ele vai nos aperfeiçoando. Você que quer que na verdade o Senhor trabalhe na sua vida e mostre o talento que você tem, e você quer se colocar na mão de Deus para que Ele te use, não conforme você quer, mas conforme Ele quer usar a sua vida, vem aqui à frente que nós estaremos orando por você nessa noite. Porque Deus, Ele tem um tratado com você nessa noite. Ele quer mudar, na verdade, a sua vida. E o talento que Ele tem te dado pode ser 5, pode ser 2 e pode ser 1. Mas Ele quer trabalhar na sua vida de uma forma especial, para que um dia, quando você chegar diante do Senhor, você não possa falar: Senhor, eu sei que Tu ceifas onde não plantou, eu sei que Tu faz obra onde o Senhor não fez, eu sei que Tu é duro, o Senhor é terrível, mas eu te peço, meu Pai. E você vai chegar como aquele servo infiel, mas hoje o Senhor quer trabalhar na sua vida e quer fazer com que você seja o vaso que Ele sonhou para você. A bênção, pode chegar aqui na frente, querido, pode chegar aqui espalhado mesmo. Nós não vamos ungir hoje. Hoje vai ser uma oração pelos amados irmãos, porque cada um de nós, amados, nós temos que nos conhecer. O primeiro passo da nossa vida é conhecer a mim mesmo. Senhor, eu estou errando nisso, meu coração é mau nessa área, os meus olhos são maus nessa área, eu tenho um problema
na minha vida espiritual que eu não gosto, eu não quero. A minha língua cisma em falar do irmão. As palavras que eu falo não são santas. Cada um sabe aonde, como diz o outro, onde lhe aperta o calo, cada um sabe dos seus problemas. Eu sei dos meus. E eu sei que cada um aqui conhece o seu. Para que um dia, queridos, lá no céu, quando o Senhor te cobrar, fulano, cadê o talento que eu te dei? O que que você fez? Senhor, eu louvei teu nome, eu preguei a tua palavra, eu ensinei na IBD, eu fiz o que o Senhor me chamou. Porque não adianta você fazer aquilo que Deus também não te chamou. Mas aquilo que Deus colocou na tua mão, sendo 5, sendo 2 ou sendo 1, faça da melhor forma, porque Deus vai te abençoar. Vamos estar orando nesse momento. Amado Deus, o Pai eterno, aqui estão os seus servos, Senhor. Essa palavra que foi rema no coração deles. Deus, eu te peço, toma nas tuas mãos, Senhor. Ó Deus amado, modifica as situações. Ó Deus amado, eles têm sentido que têm falhado, Senhor, em granjear talentos para o teu reino. Mas eu te peço que a partir de agora, dá a eles oportunidades, Senhor. Dá a eles, ó Deus amado, momentos, ó Deus amado, em que eles possam granjear talentos. E que eles possam se apresentar um dia diante de Ti. Falar, Senhor, aqui estão os talentos que eu granjeei. Aqui estão os talentos que Tu me deu. Mas eu granjeei mais 5, mais 10, mais 15, mais 20 para a Tua glória, Senhor. Toma nas Tuas mãos os Teus servos. Eles querem o operar Teu. Eles querem o derramar Teu. Eles querem a Tua unção operando na sua vida. Quebra toda a corrente. Eu sei que o diabo, ele tenta o tempo todo o seu desqualificar os teus servos. Ele tenta tantas vezes envergonhar os teus servos. Mas no nome de Jesus, repreende toda ação maligna e opera o teu milagre. E que eles creiam, e que eles se aproximem, e que eles tenham a vitória nas suas mãos. Para um dia, Senhor, serem vencedores no céu de glória. Eu te peço, Pai, certo da vitória na tua operação, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém e amém. As palmas louvam ao Senhor. Jesus é lindo. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Meus amados, nesse momento, vamos terminar essa palavra. Aleluia. Glória a Deus. Daniel, quando ele foi para a Babilônia, o que ele fala? Eu não vou me contaminar com os manjares da mesa do rei. Porque na verdade, na Babilônia, antes daquela comida aí para eles comerem, era sacrificada a ídolos. Não é que a comida era ruim, não, a comida era boa. Mas antes eram sacrificadas a ídolos. E esse sacrifício, na verdade, a ídolos, é que na verdade muitas vezes causam alguns malefícios para a nossa vida. Obras de macumbaria, de feitiçaria. Alguns anos atrás, eu passei por uma situação que eu tinha dor de estômago. Até o dia que acordei de madrugada, botei a mão no meu estômago e repreendi a obra do mal que está no meu estômago. Sai agora em nome de Jesus. Roncou minha garganta, eu vomitei. A partir daquele momento eu fui curado, mas era algo, um trabalho feito, maligno contra mim, para destruir a minha vida. Amém? Então não vamos nos contaminar com determinadas coisas, não, querido. Nós, amém, vamos estar orando pela vida de vocês. Vamos orar pela Maria Vitória também, que está no hospital. Amém. A Débora me ligou, não sei o que aconteceu, ela está com muita dor no estômago. E nós estaremos orando pela vida dela também. Glória a Deus. Eu achei uma coisa linda, mas estava chovendo, né? Esse abençoado aqui estava passando o rodo ali, limpando. Glória a Deus. Deus te abençoe, jovem. Que Deus venha guardar a sua vida cada vez mais. Isso é propósito, isso é bênção. Cuidado com as coisas de Deus, desde a infância. Isso é lindo. Glória a Deus. Vamos estar orando para essas crianças abençoadas em nome de Jesus. Paizinho, que estão esses pequenos, Deus. Ó Deus amado, toma a vida deles nas tuas mãos. Ó Deus amado, nesse dia, Senhor, que vão se comemorar o dia das crianças, eles são abençoados. Eles são tua propriedade, Senhor. Ó Deus amado, abençoa a vida deles. Guarda a vida deles. Que eles sejam, Senhor meu Deus, eu profetizo na vida deles, que eles serão uma nova leva de missionários, pregadores da tua palavra, levitas, cantores, homens e mulheres cheios da tua graça, do teu poder e da unção do teu Espírito sobre as suas vidas. Cerca eles com a tua presença cada vez mais. Abençoa, protege, dirige com as tuas mãos.
Não permita que nenhum mal venha de encontro à vida deles, mas cerca eles com a tua presença. Sê com eles, Pai, abençoando não apenas a eles, mas as suas famílias, a quais são representadas por eles. Toma nas tuas mãos, Pai, e faz a tua obra no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Levante a sua mão, querido. Vamos terminar esse culto abençoado. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com toda a igreja que ama e aguarda a vinda de Jesus. Que a igreja diga amém. Vão todos na paz do Senhor e que Deus vos abençoe. Eu sei, sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade.